Olá, pessoal. Tudo bem? Antes da gente começar propriamente o tema, a matéria, e aqui a minha pretensão é falar um pouquinho de direito tributário, dar uma base para aqueles que pretendem fazer concurso público, sobretudo na área fiscal, eu dar um instrumento para que vocês possam aí estudar, entrar na legislação, consultar, analisar algumas doutrinas, mas que dê para vocês conseguirem entender, compreender esses temas um pouquinho mais complexos que vocês vão achar em apostilas, em livros. Mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Fernando Saraiva. O meu histórico vem de muitos anos dentro da Receita Federal, primeiro como técnico tesouro, que acabou sendo denominado analista, hoje eu atuo analista, depois como auditor fiscal e trabalhei dentro da Receita no cargo de confiança como delegado da Receita Federal, entre delegado substituto e delegado titular, quase 12 anos. Depois trabalhei mais 8 anos na área de julgamento. Conjuntamente a essa atividade fiscal, lecionei, dei aula em cursos preparatórios para concurso, dos mais diversos cursos, em São Paulo, em Brasília, em Campinas, em Curitiba, nos últimos anos. Dei aula na Escola da Magistratura Federal, aí de direito constitucional. Eu sou também especialista em direito constitucional, também leciono direito administrativo, mas todo esse conhecimento voltado para a compreensão do direito tributário. Me aposentei já há mais de 6 anos, abri o escritório de advocacia, a gente atua na área empresarial e na área tributária, claro, com destaque maior na área tributária, e às vezes a gente é demandado também algumas questões administrativas. Bom, para que a gente possa entender direito tributário, é necessário algumas noções do que seja Estado, de onde nasce o Estado, que nos obriga tanto, falar um pouco de direitos e garantias individuais, falar um pouquinho de história, como nasceu essa ideia de Constituição. Então, vamos lá passar rapidamente por isso para que a gente possa enfrentar o tema que aflige muita gente, mas não é tão complexo, não é nada diferente das outras ciências. Então, hoje nós nos submetemos às normas emanadas do Estado. E quando eu falo Estado aqui, quando eu falo Estado na nossa nação, entendam o conceito jurídico do que geograficamente chamamos de país. Então, o Brasil é um Estado, cujo conceito advém dessa criação da Constituição, que é a norma maior que criou esse Estado. E aí você deve estar perguntando, e o que eu conheço como Estado da Bahia, Estado de Santa Catarina, e nós chamamos de Estados-membros. Depois nós temos os municípios e temos o Distrito Federal. Por que estou falando dessas entidades, chamadas entidades federativas? Porque cada qual vai criar seu próprio tributo, eles vão criar por lei seus próprios tributos. Então nós precisamos saber essa distinção, essa diferença. Essas entidades federativas, como eu digo, compõem um todo, que é o Estado brasileiro, que quando olhado para fora nas suas relações internacionais, é conhecido como República Federativa do Brasil, e quando internamente, quando ele se volta para dentro, nós conhecemos como União. Então, quando se fala esfera federal, sabe que pertence à pessoa jurídica União. Tudo isso previsto na Constituição Federal. A Constituição serve para criar um Estado, para constituir, para instituir, e no caso da Constituição, mais a palavra constituir é a mais indicada, para constituir um Estado. Então, a cada nova Constituição, nós temos a criação de um novo Estado. Inclusive, o nosso Estado atual, chamado República Federativa do Brasil, criado em 1988, pela Constituição de 88,
Antes de 88, era um Estado da Constituição de 1967, que tinha até um outro nome, Estados Unidos do Brasil. É como se fosse um outro país, o nome certo correto é falar Estado. E essa ideia de Constituição, ela vem de muitos e muitos anos. Falam que, doutrinariamente, historicamente, existe um dissenso sobre isso, mas doutrinariamente no campo do direito, remonta à chamada Carta Magna de 1215 da Inglaterra, onde os barões, chefes, donos de latifúndios, foram pressionar o imperador, o detentor do poder. Peraí, você fica criando tributos, fica expoliando o nosso patrimônio, isso não pode depender da sua vontade, isso tem que emanar de uma vontade jurídica. Então, nós vamos criar uma limitação a esse teu poder, o imperador, o rei, criando um Estado. O nosso líder não vai ser mais você, pessoa física, vai ser uma pessoa jurídica, que vai ser constituída por uma Constituição, Carta Magna. Nessa Constituição vai ser desenhado o Estado, como ele vai ser, que vai ter poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, e tem que ser respeitado direitos e garantias individuais, como o direito à liberdade, direito à propriedade, direito à vida, direito à igualdade e assim por diante, E dali para frente foi se evoluindo, nós temos marcado muito a Constituição americana, que criou essa figura de Estado federativo. Na realidade, Estado federativo é uma descentralização do poder que antes era unitário, emanava de um poder legislativo para a figura de federação, criando um poder central, que no caso nosso exemplo é a União, e criando entidades federativas com poder de legislar, com autonomia de legislar. Essa autonomia é prevista. Qual é o limite dessa autonomia? É o que está previsto na Constituição. Então, a ideia de Constituição é exatamente essa: criar um Estado e garantir direitos fundamentais ou preservar direitos e garantias individuais e coletivos. Nós vamos dar uma analisada. Se vocês quiserem já avançar um pouquinho nessa parte de direitos e garantias individuais, aconselho a vocês consultarem o artigo 5º da Constituição Federal. Lá estão, não todos, mas concentrados os principais direitos e garantias individuais e coletivos. Então, tendo mais ou menos essa ideia de Constituição, avançamos para a nossa atual, para a Constituição Federal de 88, para a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, internamente constituída pela União, a esfera federal, Estados-membros, Paraná, Santa Catarina, municípios e Distrito Federal. O Distrito Federal vocês enxerguem como um Estado com um município só, que é Brasília. E ali a Constituição Federal, ela enumera uma série de competências materiais, atividades administrativas que essas entidades vão ter que executar, e competências legislativas, matérias sobre as quais as entidades federativas vão ter que legislar. Sabendo que o poder legislativo da União chama-se Congresso Nacional, composto de duas casas, uma casa que representa o povo e outra casa que representa os Estados-membros, a que representa o povo chamada Câmara dos Deputados Federais, e que representa os Estados-membros, Senado Federal. Aí temos nos Estados-membros o poder legislativo chamado Assembleia Legislativa, nos municípios a Câmara de Vereadores e no Distrito Federal, Câmara Distrital. Como o Distrito Federal é um estado com município só, a Câmara Distrital vai realizar as matérias legislativas tanto da esfera estadual como da esfera municipal, só que numa casa, fisicamente só uma casa. Por que eu estou destacando tanto o poder legislativo? Porque os tributos só vão poder ser criados
mediante a edição de uma lei que venha do poder legislativo correspondente. A guisa de ilustração, só para ficar claro, hoje nós temos o famoso ICMS, que é um imposto que deve ser criado pelos Estados-membros. E quem vai criar este ICMS, ou quem criou esse ICMS, é a Assembleia Legislativa correspondente. Então, o ICMS de São Paulo, criado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o ICMS da Paraíba, criado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, e assim por diante. Porque em matéria tributária, repito, para ficar bem claro, vigora o princípio da estrita reserva legal. Significa dizer que o tributo, tanto para ser criado, um novo tributo, como para ser aumentado, e a gente chama isso de majorado, deve ter lei da entidade que pode criar esse tributo. Aí como ela sabe que pode criar esse tributo? Porque a Constituição Federal assim previu. A Constituição Federal, você vai ver o nome lá de vários tributos, ela não cria nenhum tributo, ela apenas diz, União, você pode aí, se quiser, se desejar, criar imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre o lucro, imposto de operações financeiras, depois a gente entra em detalhe. Estados-membros, se vocês quiserem, vocês podem constituir, criar o IPVA, o ICMS, o Imposto sobre Doação Causa-Mortes. Municípios, se vocês quiserem, podem criar o Imposto sobre Serviço, ISS, o IPTU, o Imposto sobre Patrimônio Territorial Urbano, pode criar o imposto intervírus nas negociações e pode criar, todos vocês, aí, todas as entidades federativas podem criar taxas, podem criar contribuições de melhoria. Então, a Constituição, ela fala de um montão de tributos, só que ela não cria nenhum, ela dá competência, ela diz, se quiser, vocês criam. Aí, se essa entidade federativa assim desejar, assim necessitar, que a maneira mais correta de se falar seria necessitar, aí ela edita uma lei constituindo, criando este tributo que está dentro de sua competência. Então, quando se fala que o Estado do Paraná, por exemplo, tem competência tributária para criar o ICMS, é sinal que a Constituição Federal lhe deu essa possibilidade, previu a possibilidade da criação do ICMS pelos Estados-membros. E o Paraná, exercendo a sua competência tributária, vai e cria por lei. Tá? Então, nós hoje já observamos, já vimos o nosso desenho, que a República Federativa do Brasil, quando, por exemplo, o atual presidente Lula, ele está em viagem internacional, aí ele está representando a República Federativa do Brasil. Agora, quando está no Brasil, como líder, como gestor máximo, ele está como chefe da União. Ele acumula essas duas funções. Então, Estado interno, União. Estado externo, as suas relações internacionais, República Federativa do Brasil. Falamos de competência tributária, uma palavrinha maravilhosa para concurso. Competência tributária é o poder que a Constituição estabelece para as entidades federativas legislarem sobre tributo. Quando eu falo criar um tributo, é legislar plenamente. Dizer quem tem que pagar, dizer quem tem que cobrar, qual vai ser o percentual, qual vai ser a base de cálculo e onde vai ocorrer esse fato, em que tempo vai ser considerado a obrigação. Então, toda essa parafernália legislativa tem que estar prevista dentro da lei que está constituindo esse tributo, mas para constituir esse tributo antecede uma previsão constitucional. Essa previsão constitucional dizendo que pode criar esse tributo chama-se competência tributária. Aí, pessoal, tá? É claro que vocês já, curiosos, sedentos por saber, já deram uma olhadinha no artigo 5º, fundamental. Dê uma olhadinha no artigo 1º ou artigo 4º da Constituição Federal. Ali vocês vão ter o princípio federativo, né? A República Federativa do Brasil. Então, estados federativos significam os que têm mais de um centro legislativo. Eles dizem que eles descentralizaram o poder legislativo. É o caso do Brasil. No Brasil nós temos a União, com o poder legislativo central, e houve uma descentralização do poder de legislar. Outras entidades, outras pessoas jurídicas podem legislar.
os Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Diferente de uma outra forma de Estado, que é o chamado Estado unitário, que aí só tem um centro legislativo. É como se no Brasil tivesse só o Congresso Nacional legislando para o Brasil sobre todas as matérias. Então, aí lá no artigo 1º vocês verem isso, vocês vão ver também interessante a previsão de separação dos poderes. Imagina a criação do Estado como se o Estado tivesse três cabecinhas. Uma cabeça, poder legislativo. Outra cabeça, poder executivo. E outra cabecinha, poder judiciário. Poder legislativo, encarregado de criar as normas, as leis, que vão nos obrigar. Poder executivo, cuja atividade principal é fornecer serviços públicos, é administrar os recursos públicos, arrecadando e aplicando nas áreas que vão ser até previstas na lei do orçamento, lá do Poder Legislativo, e assim por diante. E o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário ele deve existir em nome da pacificação das relações sociais. Se não tivesse o Poder Judiciário, seria um caos, porque cada um acha que tem direito. Não, o meu direito é esse, não, o meu direito é esse. Haveria um conflito generalizado, cada um exercendo o seu direito, né, com as próprias mãos. Então, por isso, o Estado exerce essa função de poder judiciário, que ao se deparar com um litígio, com uma briga, ele vai dar uma olhada no que está escrito da lei, que veio lá do Poder Legislativo, e diz, você ou você tem razão. Tá? Então, essas atividades de julgamento, de administração e de legislação são as três cabeças principais desta pessoa jurídica chamada, vamos dar, União, os Estados-membros, seguem esse exemplo. Os municípios eles só têm dois poderes, ele tem o poder legislativo, Câmara de Vereadores, e o poder executivo exercido pelo prefeito. No caso dos estados, tem o poder judiciário próprio, o poder judiciário estadual, tem o chefe do executivo, o governador do estado, e como já vimos, o poder legislativo exercido por meio das assembleias legislativas, né, com os deputados estaduais escolhidos pelo povo. E ali se diz que esses poderes eles são independentes, mas devem viver harmonicamente. Ou seja, o que quer dizer harmônica? Um poder não pode estar subordinado a outro. Quando se fala em direito subordinado, quando se fala em subordinação, você está falando que uma pessoa é dirigida nos seus atos por outrem. Por exemplo, a minha empregada doméstica é minha subordinada, porque eu digo, limpa isso aqui, limpa isso. O meu dentista não pode ser meu subordinado, porque já a pessoa fala, não, restaura esse dente, esse aqui faz obturação e tal. Não, ele é o especialista, ele não é subordinado, ele é no máximo controlado por mim, dizendo, está demorando esse tratamento, está muito caro. Então, esses poderes, eles são independentes entre si, mas eles se controlam um ao outro. Então, o Legislativo, quando edita um projeto de lei, ele ainda publicou um projeto de lei, para esse projeto de lei nos obrigar, precisa da aprovação do presidente da República, a gente chama esse ato de sanção. O Judiciário ele pode dizer, esta lei não pode valer, ela é contrária a uma lei maior que é a Constituição Federal. Então, ali você vê essas previsões, algumas previsões no artigo 4º, né, para evitar discriminação, garantir ali todo o desenvolvimento nacional, temos que erradicar a pobreza, marginalização, tudo isso vocês deem uma olhada no artigo 4º, com calma. Eu vou decorar. Não decorem, por enquanto não decorem nada. Tentem compreender, tentem entender, porque quanto mais vocês entendem, menos vocês têm que decorar. E decoreba, na realidade, decorar, ela vai lá para uma memória RAM, ela é volátil, ela se perde. Então, o que tiver que decorar, vocês decorem 20 dias antes do exame, porque senão se perde. Então, se você compreender, se você conseguir entender, vai ficar muito mais fácil. Automaticamente, aquilo vai ficar gravado de maneira permanente na tua memória. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Então, nessa nossa aula introdutória, nessa primeira aula, são esses recados que eu passo para vocês. Obviamente, a gente vai avançar, a gente vai falar sobre hierarquia de leis, eu falei muito Constituição Federal, leis, existe toda uma escala hierárquica, onde a lei que manda mais é a Constituição Federal,
depois vem as leis complementares, as leis ordinárias, aí vai baixando, vai pegando atos normativos do Poder Executivo, que aí já não é lei propriamente dita, ou lei em sentido secundário, em sentido menos poderoso do que uma lei stricto sensu, que é aquela que vem do Poder Legislativo. Aí nós vamos avançar um pouquinho mais para competência tributária, falar um pouquinho mais nessa parte de competência tributária. Então, pessoal, eu fico aguardando vocês. Na próxima aula a gente vai começar a enfrentar esse tema de maneira mais complexa. Para quem já é formado em Direito, aí eu peço uma certa paciência, porque para prestar concurso na área fiscal basta ter curso superior. Então, nós vamos ter muitos alunos da área médica, das exatas, da área de exatas, de diversas áreas que não tem essa vivência no curso de Direito. Então, à medida do possível, eu vou traduzindo, eu vou falando de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, para que lá para metade do curso o conhecimento e a linguagem, porque a linguagem está atrelada diretamente, o conhecimento está atrelado diretamente à linguagem, ela esteja harmonizada, ela esteja no mesmo parâmetro para todos, para que todos possam enfrentar esse tema mais complexo, lendo um livro, lendo uma apostila e tendo a compreensão. Então, até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço.